Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam todos bem, todos felizes, todos contentes. Que maravilha, tudo bom. Gente, olha, sou o professor Rogério Ataíde, professor de História de vocês, e vamos dar continuidade às aulas sobre Mesopotâmia. Olha, a gente vinha falando sobre o tema e agora vamos dar mais um passinho. Vamos falar agora sobre uma fase que a gente chama de Império Assírio. Isso aqui acontece, o Império Assírio está se organizando lá pelo 3º milênio antes de Cristo. E o que é interessante falar sobre o Império Assírio é que nós temos um fortalecimento do Estado ainda mais significativo do que aquele que nós vimos antes. Esse Estado, tá, tem uma alta centralização política e uma centralização política que tem a ver com uma ordem militar sacerdotal. É uma elite cada vez mais hierarquizada, uma elite que assume essa função, que na verdade é uma tradição daquela área, entre o sacerdote, o chefe político, o chefe político e chefe militar também. E isso vai ficar bem definido agora com os assírios. Tá? É um Estado altamente militarizado que vai desenvolver novas tecnologias para o setor bélico, como, por exemplo, a utilização, provavelmente pela primeira vez na história, de armas pesadas de ferro fundido, o que aumenta de maneira exponencial a sua capacidade de vitória no campo militar. Tá certo? Não por acaso, a gente fala de uma superioridade regional que é alcançada através desses atributos. Centralização de um Estado forte, com essa associação Estado forte, então um Estado politicamente forte, associação com o sacerdote e associação com o chefe militar. Tudo na figura de uma mesma criatura, um mesmo chefe político. Tá? Essa superioridade regional vai levar a uma série de vitórias militares. O controle de toda aquela região que a gente vem falando, essa região da Mesopotâmia, essa área entre os rios Tigre e Eufrates, a submissão de diversos povos e aí uma inovação. Na verdade já era conhecido, mas agora como um sistema de organização socioeconômico, a escravidão. Tá? O sistema escravocrata vai aparecer exatamente no momento em que essas novas áreas estão sendo controladas, esses povos estão sendo submetidos e a escravidão passa a se tornar uma base de organização socioeconômica para o Império Assírio. Você entendeu? É diferente de ter um escravo, alguém que foi capturado, preso e faz um serviçozinho aqui, outro lá, serve uma família. Diferente de falar que tem um sistema socioeconômico baseado na escravidão. Então a gente está falando aqui de milhares de escravos que compõem a base de organização dessa sociedade. Você entendeu? Isso é diferente. Olha, a escravidão é uma experiência horrorosa que a humanidade desenvolveu ao longo dos milhares de anos de sua história. Mas ela supõe, veja que coisa horrível que eu vou dizer, ela supõe uma sociedade mais sofisticada, melhor organizada, capaz de submeter esses povos, de torná-los escravos e fazê-los trabalhar de maneira insana para que essa organização se torne viável. Você entende? É feio, mas é o que é isso aí. A mão de obra escrava ela acabou gerando condições para a sustentação de um império durante um longo tempo. Tá? O auge da organização do Império Austríaco se dá aí no século VII a.C., e, em particular, durante o reinado de Assurbanipal, que viveu entre 687 e 627 a.C. Lembrando que a contagem antes de Cristo é contrária, né? 687 e 627. Com Assurbanipal, nós tivemos o desenvolvimento cultural como talvez poucas vezes tenhamos encontrado naquela área. A gente já tinha falado de construção de zigurates, de desenvolvimento arquitetônico, de conhecimentos da astronomia, certo? Mas aqui nós temos um cultivo à intelectualidade de uma forma talvez inovadora. Por exemplo, nós assistimos durante o reinado de Assurbanipal à criação da primeira grande biblioteca da história. Biblioteca de Nínive, tá? Nínive. Essa biblioteca, ela reuniu milhares de documentos feitos em base de argila ou papiros,
com a tal escrita cuneiforme. A Biblioteca de Nínive, ela foi uma espécie de, sei lá, depositário ou síntese de toda a produção intelectual dessa área durante os últimos milhares de anos, certo? As últimas centenas de anos. No entanto, com a morte do Assurbanipal, em 627, nós tivemos crises internas provocadas por aqueles diversos povos submetidos, levantes de escravos. Isso foi fragilizando o império, tá? E permitiu que os caldeus, em 627, assumissem o controle do Estado. Tá? Então, o Império Assírio cai nas mãos dos caldeus em 627, dando início a uma nova fase, que a gente chama de o Segundo Império da Babilônia. Tá bom? A Biblioteca de Nínive, só para não deixar de falar, ela foi destruída, lamentavelmente, chorosamente, foi destruída, como muitas vezes acontece quando povos invadem outros povos, querem destruir, querem acabar com a memória dessas organizações civilizacionais. Destruíram a Biblioteca de Nínive no ano de 612, tá? E a gente tem poucos registros dela. Tá bom? Beijo, 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 beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.